Olá, amigos. A história de vida de hoje estamos com Lauri Miguel Dúlios. E agora nós vamos falar com o supervisor do Lajadense, né? Lembras? As Lembro. entrevistas. Aí, meu supervisor, o que houve? Não contratou por quê? Quantos anos, hein? O Lajadense ao todo deu quase 8 anos. Um É, pedaço da minha vida, né? bastante. Daí, o que podemos... Histórias bonitas. Deixa o Gelson fora por enquanto, tá? Depois Tá nós vamos bom. falar do Gelson no finalzinho, pode ser? Que Pode. o Gelson conte. Essas histórias bacanas que tiveste aí pelo seu Rio Grande do Sul, porque Lajadense não é só Lajadense, é o Rio Grande, né? Bom, Elton, que nem a gente comentou antes da entrevista, a gente tem tanta coisa que conforme a gente vai conversando, a gente vai lembrando, né? Mas eu sempre digo uma coisa assim, o Lajadense, na minha vida, foi a coisa que me deu menos retorno financeiro. Mas foi o maior prazer, o trabalho que eu trabalhei com mais prazer, que mais me deu satisfação. Não posso dizer que mais me deu alegrias, porque teve os momentos ruins também, difíceis, não ruins, difíceis, né? Então, mas muitas alegrias, muito sofrimento dentro daquele clube, mas assim foi uma coisa prazerosa. Eu fazia aquilo, eu sempre procurei, todos os meus trabalhos, eu procurei me dedicar, sabe? E só que o Lajadense parecia que era uma dedicação a mais, parecia que aquilo era uma extensão da minha família, sabe? As pessoas lá dentro, os atletas, o próprio associado. Veja bem que eu já estou muitos anos fora do futebol. Eu saí em 96, eu acho, 95, não me lembro, nem me lembro direito quando eu saí. 94, eu acho que foi. E voltei depois em 2005 de novo, fiquei mais um ano e meio lá dentro. E aí depois disso eu não voltei mais. Então, mas assim foi uma coisa assim que marcou minha vida, que foi uma coisa boa, boa que eu gostava, eu trabalhava com prazer, eu tinha paixão por aquilo, sabe? Então, sempre me diziam, Laurito, não pode levar as coisas com o coração, trabalho não se leva com o coração. Só que eu sempre trabalhei com o coração e com a emoção, né? Então por isso eu nunca me importei muito em não ganhar bem, e sim estar bem comigo mesmo, né? Me sentir bem no que eu fazia. E eu me sentia muito bem. O Lajadense era uma parte de mim quando eu trabalhei lá. Tu brigava por ele. Briguei, chorei, fiz até alguns inimigos, mas muito mais amigos do que inimigos, né? Um ou outro adversário de vez em quando, né? Algum juiz que eu não gostava muito, que eu tentei brigar, de tudo eu fiz no Lajadense, né? Então, mas foi realmente, quando eu falo que foi o melhor trabalho que eu tive, o trabalho que eu mais gostei foi aquele. Qual é a maior vitória ali dentro, assim, se tu lembrar de um jogo que realmente a gente entrou, não tinha possibilidade de ganhar, ou enfim, o que mais te marcou? Olha, eu me lembro de um jogo que eu me lembro até hoje, Elton. Foi um jogo contra o Guarani de Cruz Alta, me parece. E o Dr. Paulo Eli era o presidente. E nós estávamos para cair para a segunda divisão. E o último jogo a gente tinha que pelo menos empatar, senão nós iríamos cair. Eu acho que era contra o Guarani de Cruz Alta. E nós tínhamos um time bom. O Carão estava jogando, o Renato Teixeira. E Peninha. Era um time bem veterano, assim, bem experiente na época. E nós estávamos perdendo 2-0 em casa. Nossa. E a turma pegou e batalhou e nós empatamos o jogo. E sobrevivemos na primeira divisão. Foi assim uma coisa, aquele jogo foi uma emoção, assim, aquele dia eu chorei pra caramba. Sabe aquele negócio de não conseguir mais falar, Uhum. de não sair mais nada. Eu sou uma pessoa muito emotiva
Aquele dia, assim, foi uma coisa fantástica, porque quando tu via tudo perdido, um trabalho de um ano inteiro, né? E saber tu cair para uma segunda divisão é muito triste. E nos últimos minutos, assim, então foi um jogo muito emocionante. Lembra-se quem fez gol, não? Eu acho que os dois foram do Renato Teixeira. É? Um eu tenho certeza, É, mas eu tenho a impressão que foram os dois. grande Renato. É. Qual é as equipes ou os times que tu não gostava de jogar? Aquele medinho que dava, sabe? O telefone deixa tocar, não tem problema. O... Times difíceis de jogar. Brasil de Pelotas. É. Era fogo. Era horrível de jogar lá. Semana passada... Essa semana teve um cliente de Pelotas lá no meu... No restaurante que eu sou gerente. E comecei a conversar, que eu tenho mania de conversar com os clientes, né? E descobri que eu vi que eles eram de fora, descobri que eles eram de Pelotas. Aí eu disse, uma época eu fui muito a Pelotas. E eu disse, eu sofri muito lá. Diz ele, no mínimo tu ia no Brasil de Pelotas. Eu disse, sim. E a gente sofria. Era terrível. A torcida do Brasil era muito complicado. A gente entrava, eles já faziam uma fila para a gente sair do ônibus, uma fila em cada lado, e levava cerveja e coisas a mais na cabeça, né? Então o vestiário era cheio de água, era coisa terrível. E aí, na época, tinha a dupla de Caxias, que era muito forte, né? Eles eram fortes na época. E assim, na nossa a dupla Grenal, óbvio, né? Não Que dá nem pra... era... Qual é a vitória contra o Grêmio e Inter que tu mais vibrou? Teve duas. Uma que Duas? nós ganhamos do Inter em Porto Alegre. Em Porto Alegre? Em Porto Alegre, no Beira-Rio, 1-0. Gol do Silvio Hickman. Eu nunca esqueço. E aquela vitória do Lajadense no Florestal, do 1-0 contra o Grêmio. Gol de bico. Do bico do Denilson. Do Denilson. Mas a história é muito engraçada, a história do Inter, né? Naquela época era renda dividida, né? Ah. E aí eu me lembro, tava eu, o Henrique Merlo, eu acho que tinha mais alguém. A gente ficava nas bilheterias, na entrada, né? Para ver se não entrava gente sem ingresso, para cuidar um pouco. Mas aí começou o jogo e a gente foi para arquibancada. E o jogo foi rolando e tinha uma turma de torcedores do Inter sentado assim, que nós sentamos bem na ponta do vão lá das arquibancadas. E vai, e o Silvio faz o gol. E eu fui vibrar. Só que no momento que eu levantei, pulei assim, eu levantei o braço e eu me lembrei que eu estava no meio da torcida do Inter. Aí tu xingou. Aí eu só baixei o braço e puta que os pariu, só faltava nós perder para esse timezinho. Mas gritei bem alto. Aí sim. Mas rapaz, a gente ria tanto. E Elton, eu paguei o bicho pro jogador no ônibus na volta. No ônibus? O Merlo deu $100 pro Silvio. O Merlo disse, quem fizer um gol, cada gol é $100. É uma notinha. É uma notinha. E o Silvio ganhou $100 do Merlo e eu peguei a lista do jogo para anotar, para pegar a assinatura dos jogadores. O Ed chegou lá e pega o dinheiro que sobrou para nós, paga o bicho dos guri. E eu paguei o bicho no ônibus. Pois é, isso é interessante falar que naquele tempo todos os jogos, mesmo Florestal, era dividido com todos os clubes. Não, era só contra a dupla Grenal. Só a dupla. E a gente ficava com uma raiva muito grande, porque Lotava, a gente ia lá, não sobrava nada, porque eles botam 100 pessoas a trabalhar. Sim. Né? Então tu vira tudo em despesa, não sobra nada. E era assim, era 60 do ganhador e 40 do perdedor. Então, como a gente normalmente perdia para a dupla Grenal, né? E não sobrava nada pra gente. E casualmente aquele dia ganhou, foi 60% para nós, né? Sobrou uns troquinhos. Mas e outra, não ia muita gente, né? No Beira-Rio quando vinha um time do interior. Dava mais público no Florestal do que no Beira-Rio. Então eles vinham aqui e levavam 60% da nossa renda. O teu celular, ele é despertador? Pior que é despertador. Eu vou lá enquanto tu fala do Dalton Menezes, tá? Pode ser? Pode Fala ser. sobre ele aqui para nós.
E tá pertinho. Bom, Daltro Menezes era uma figura folclórica, né? Daltro era aquele cara que, vamos dizer assim, ele é um Celso Roth hoje, que os caras pegam quando a coisa tá feia e vem para salvar. Essa é boa, Celso Roth, será que Mas eu vejo muitos clubes pegando o Celso Roth quando estão no desespero, né? Aí ele monta aquelas retrancas lá e aí ganha um joguinho aqui, joga um joguinho ali e se salva. Mas o Daltro Menezes era essa figura. Ele era polêmico, era folclórico, ele era bonachão, me chamava de Entulhos. Em vez de Dúlios, ele dizia, ô Entulhos, vem cá, meu. Então, ele era muito... Eu gostava muito dele. E assim, a gente geralmente pegava ele quando a corda estava no pescoço. Uhum. Aí ele vinha, ele fazia um trabalho de vestiário muito bom. Mas tinha aquelas manhas, aquelas macumbas que eles faziam. E tinha que trazer, tinha que levar as camisas para benzer. E tinha que... era uma loucura. Dava certo? Dava certo. Então tá bom. Dava certo que nós nunca caímos com ele. Verdade. Nunca caímos com ele. Ele vinha... E ele fazia um trabalho de vestiário, Elton, que era de tirar o chapéu. Ele se enchia de cartaz e fazia uma palestra que ele deixava os guri babando. Sabe? Eles entravam em campo assim, com gana mesmo de ganhar. Então ele tem que... Ele para mim, de todas as pessoas que eu trabalhei, muitos bons passaram, Chaveco, que fez um excelente trabalho, Machado... Cassiá, meu Deus, Vacaria, Bebeto, Poleto, meu Deus, agora eu não vou lembrar o nome de todo mundo, né? Mas, tinha um que jogou no Grêmio também, que esteve ali. Tinha um que jogou no Grêmio. O Cassiá foi um. O Cassiá tinha mais um depois. O próprio Paulo Lumumba, trabalhei com ele. Lumumba. Só que Paulo Lumumba não deu muito certo como treinador porque ele era muito bonzinho. Uhum. Aquele homem tinha um coração que ele não sabia mandar, sabe? Uhum. Ele só sabia pedir. Ele era muito educado, era um cara assim, fantástico. Mas ele não tinha aquele dom de liderança, sabe? Um treinador, para mim, tem que ser líder. E muito líder, porque lidar com a boleirada não é fácil. Tem que ser duro. Tem que ser duro. Então, trabalhei com o Chiquinho também, outra figura folclórica, né? E o Daltro Menezes tinha esse dom, ele tinha o grupo na mão. E quem não andava na mão dele também não andava. Que ele tirava. Ele mandava tirar. Se não andava como ele queria. Tu tinha alguma participação no grupo? Ou com os treinadores? Para acalmar alguma coisa? Sim, a gente tinha. Não tanto na primeira passagem, que aí era uma coisa mais hierárquica. Naquela época falava mais o presidente, o treinador, o fisicultor um pouco, né? Preparador físico. E eu, como eu tinha muita atividade naquela época, eu não tinha tempo de participar do vestiário. Eu só participava do vestiário jogos fora de casa. Quando era em casa eu não conseguia chegar no vestiário porque era tudo comigo. Eu tinha que organizar todo o jogo, né? Desde a entrada até... Desde a bilheteria até a Copa, até fazer a relação dos jogadores que tinha que entrar em campo, medicamento, comida, era tudo comigo. Você vem brigada? Tinha que ir lá, levar ofício para a brigada, e aí se preocupava, ambulância, era uma loucura. Era realmente uma loucura. Olha, Elton, eu teve dias que eu entrei às 7 horas da manhã no estádio e saí 1h da madrugada. Então, eu sempre conto para os gurias, quando a gente conversa, quando a gente ia jogar fora... Lauri, tem tanta gente fora que vai ficar que a gente vai dar uma segurada e vai fazer pela primeira vez na história de vida da RDK Comunicações uma quarta parte, tá? Vai dizer que já passou 3 partes. Já, meu querido. Mas eu nem comecei a falar. Nem começou a falar. Enfim, com o apoio do Lauri Dubes, voltamos daqui a pouco na quarta parte, tá ok? Já voltamos.